Fala galera do sétimo ano, mais ou menos de todos. E aí, morrendo de saudade de vocês, cara. Vocês são muito doidos, mas eu gosto muito de vocês, tá bom? Olha só, o tio preparou para vocês hoje aqui alguns slides, tá? Sobre a formação dos estados nacionais, né? A formação dos países europeus. Que é esse contexto aí que a gente está estudando. A gente está vendo um monte de mudança acontecer, não é isso? A gente viu o surgimento da burguesia, falamos sobre o surgimento da burguesia, sobre o renascimento do comércio, o renascimento cultural, sobre o surgimento de uma nova religião, né, que é a religião protestante. Então agora a gente vai falar de uma mudança política, tá bem? Uma mudança política. Quando a gente fala em política, a gente está falando de quê? Do poder, tá? Política é o poder de criar as leis, o poder de cobrar os impostos, tá certo? E aí, se a gente lembrar lá na Idade Média, esse poder de criar as leis, de mandar, de cobrar, era do senhor feudal, tá certo? Então nós dizemos que durante o feudalismo, durante a Idade Média, existia um poder político descentralizado, fragmentado. O que significa isso? Que lá no feudalismo, lá na Idade Média, o que acontecia? O senhor feudal, ele mandava, mas ele mandava no seu feudo. Ele era o cara no feudo dele, mandava em tudo, mas ele só mandava ali, tá? Além do feudo dele, não, o outro senhor feudal mandava no outro feudo. Existiam reis? Existiam, mas o poder do rei também era muito pequeno, né? O poder do rei era onde eram as terras dele e pronto, tá certo? Então, o que vocês têm que entender? Já que está tudo mudando, houve também essa mudança política, tá? Com o renascimento comercial e urbano, olha só, os reis começaram a cada vez mais terem o poder aumentado em suas mãos. Por quê? Será que existe alguma relação entre esse aumento do poder do rei e os interesses daquele grupo que surgiu nesse momento do renascimento comercial urbano? Quando eu me refiro a esse momento do renascimento comercial urbano, qual é o grupo que estava surgindo naquele contexto? A burguesia. Lembrem-se que a burguesia ela tinha um interesse muito grande em ampliar os seus lucros, em cada vez mais ganhar mais dinheiro. Diante disso, a burguesia ela vai ver uma oportunidade aí. Qual era essa oportunidade que a burguesia viu? Ela viu que fazer uma aliança com o rei e aumentar o poder desse rei cada vez mais para ele passar a mandar num território de todo um país seria uma coisa boa, tá? Ia dar bom para a burguesia. Por quê? Porque esse rei mandando em tudo, ele poderia criar leis que ajudassem a burguesia a cada vez mais aumentar os seus lucros. Cara, a burguesia, no começo, né, quando não existiam ainda os países europeus, era brabo para ela fazer o comércio, cara. Imagina você sair de um lugar e ir para viajar, buscar mercadoria, levar mercadoria para vender e tal. E aí você tinha que, por exemplo, trocar de moeda de um lugar para o outro, porque tinha lugar que os caras não aceitavam a moeda da região de onde você veio. Ou até os pesos e as medidas eram diferentes de uma região para outra. Tipo assim, o cara vendia tecido, aí numa região ele vendia o tecido a metro, na outra já não comprava desse jeito. Então era uma confusão louca, né? Atrapalhava muito os negócios da burguesia. Para ela viajar, por exemplo, passando por terras de senhores feudais, eles começaram a cobrar pedágio. O cara falava, você vai passar na minha ponte, vai pagar. Vai passar na estrada que passa nas minhas terras, você vai ter que pagar. Então a burguesia ela viu que aquele poder fragmentado, dividido, né, onde vários senhores feudais mandavam cada um no lugar, era ruim para os negócios da burguesia. O que a burguesia faz então? Ela vai começar a apoiar a um rei para que esse rei chegue ao poder e passe a mandar em tudo. Quando eu digo tudo, é governar um país. Então a gente está vendo surgir, né, daí o nome, olha só, formação dos estados nacionais, a formação dos países europeus, tá? França, Inglaterra, Portugal, eles surgem nessa época aí.
Porque antes, né, você tinha vários reinos, mas não tinha um país, tá certo? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu, olha aí, ó. A burguesia passou então a apoiar a transferência de poder para o rei. Por que a burguesia vai querer essa transferência de poder? Por que ela quer o poder concentrado nas mãos do rei? Porque ela é favorecida. Quais os tipos de favorecimentos que a burguesia pode obter com o poder centralizado nas mãos do rei? Esse rei, ele pode, por exemplo, unificar a moeda, criar uma única moeda válida em todo o território nacional, em todo o país. Ele pode, né, unificar as leis. O que é isso? Criar um sistema de leis também válido em todo o país. Unificar os impostos. Ao invés de ficar pagando imposto para tudo quanto é senhor feudal que tinha que passar nas terras e tal, a burguesia agora só paga impostos ao rei, tá? Unificar o sistema de pesos e medidas. Como eu falei, às vezes até de uma região para outra, a forma de vender o tecido era diferente, o que dificultava muito o comércio. Então, diante desses favorecimentos, né, a burguesia deu todo o apoio ao rei para que ele cada vez mais aumentasse o seu poder. E o que seria esse apoio? Né? Que apoio que o rei queria da burguesia? Apoio financeiro. A burguesia não é a classe que mantém as atividades econômicas, né? A manufatura do artesanato, faz lá o comércio. Então a classe burguesa é a classe que está movimentando a economia. Como que ela ajuda o rei financeiramente? Né? O que o Estado é o rei, o que ele cobra da burguesia? Os impostos. Quanto mais atividade econômica a burguesia faz, quanto mais atividade econômica ela desenvolve, mais impostos ela paga ao rei, né? E quanto mais impostos esse rei arrecada, mais forte ele se torna. Por que ele se torna cada vez mais forte? Porque ele pode agora ter um exército profissional permanente, né? Então ele precisa ter dinheiro para pagar o salário dos seus soldados, para equipar esse exército. Todo rei quer ser um rei temido, então ele tem que ter um estado forte, um país forte. E um país forte é um país rico. Então ele precisa da arrecadação dos impostos que a burguesia paga a ele. Então toda vez, né, prestem atenção agora, quando a gente falar na formação dos países europeus, quando eles surgiram, lembrem-se que foi através de uma aliança, né, um pacto, um acordo entre o rei, que queria aumentar o seu poder e a sua autoridade, tá? E a burguesia, que queria ter mais vantagens para poder desenvolver a atividade comercial, tá certo? É óbvio, né, que esse rei não vai ser qualquer um que vai chegar lá ao poder, né? Entre os nobres sempre houve a disputa, né? Game of Thrones, né? A disputa para ver quem vai sentar naquele trono e mandar no país todo, né? Então muitas guerras e conflitos vão acontecer. Por isso, aquele rei que tinha ali mais apoio financeiro, ele vai acabar sendo o mais forte. E aí ele se impõe e passa a governar o país, tá certo? Tá? Olha só como é que funcionava esse esquema aí, ó. Estão vendo? Presta atenção nas imagens. Você tem lá a burguesia, você tem o rei. Atrás do rei, lá está o exército dele, todo poderoso. Os outros grupos, né, nobres e igreja, estão ali, parasitas ao rei, tá? A nobreza são as pessoas que têm os títulos, proprietários de terra. Então o rei, ele faz parte da nobreza. Então ele dá apoio a esses nobres, como, por exemplo, criando cargos dentro do seu governo. O rei não governa sozinho. Ele tem, por exemplo, lá de procurar um ministro da guerra, o ministro da fazenda, né, que é a arrecadação dos impostos. Então, os burgueses, os nobres, a nobreza, ele acaba nomeando para esses cargos, né, pessoas que são da nobreza. Tá? E o clero também. O clero, vocês vão ver que ele tem uma importância muito grande para o rei, porque o clero é a religião, não é a igreja. Então, muitos desses reis, eles fazem, tipo assim, uma parceria com o clero, para que o clero, né, use do poder espiritual, o poder de influenciar a cabeça das pessoas e tal, para poder
justificar, para poder legitimar o poder do rei. Tipo assim, falar, esse cara, o rei, ele manda mesmo, porque Deus que escolheu ele para ser o rei. Estão ligados no que eu estou dizendo? Então a igreja é importante, tá? Lá embaixo, tadinha, não, vocês estão vendo os camponeses. Esses são quem? Aqueles que pagam, não, impostos. Praticamente a nobreza, porque a nobreza explora ainda tributos feudais, pagam à igreja o dízimo e pagam impostos também ao rei. Do lado direito embaixo, você tem um trabalhador, né, que já está recebendo o seu salário, um trabalhador assalariado. E lá em cima, né, do lado direito superior, você tem a burguesia. Né? Olha só, você tem então nobres e igreja, nobreza e igreja ligadas ao rei, né, dando apoio a ele, sustentando esse poder. Em troca, o rei vai dar privilégios a esses dois estados, a essas duas classes. Que tipo de privilégio esse rei pode dar ao clero e à nobreza? Não pagar impostos, por exemplo, tá bem? Esses grupos cobram tributos, tá? Os nobres cobram tributos feudais e a igreja, o clero, cobra o dízimo. Então eles cobram tributos e não vão pagar impostos ao rei. Os camponeses pagam impostos ao rei, tá? Impostos que o rei cobra de toda a sua população, menos nobres e clero, tá? Vão pagar impostos também à igreja, tá? E são obrigados a fazerem parte do exército. Eles pagam o dízimo, né? Pagam os tributos feudais, pagam impostos ao rei e ainda fazem parte do exército. O rei dá privilégios aos burgueses. Os burgueses contratam os trabalhadores, né, e exploram o trabalho desses trabalhadores para poder produzirem os bens que eles vão vender. Esses trabalhadores também pagam impostos ao rei. Tá? E o rei dá o apoio com a criação de leis para que esses trabalhadores possam desenvolver as suas atividades, ajudando a atividade econômica a se desenvolver. Aí tem um outro esquema, né, para mostrar isso aí que a gente está falando. O trabalhador assalariado, né, o artesão, está ali embaixo, ele é explorado pela burguesia que paga os impostos ao rei. O rei, ele, sustentado pela igreja e pela nobreza feudal. E o camponês que é embaixo, que paga impostos feudais e paga impostos ao rei e prestam submissão a esse rei. Estão vendo como é que organiza essa sociedade? Esse é o chamado Estado absolutista. É a monarquia absolutista. Né? Guardem bem essa palavra. É o absolutismo monárquico. Por quê? Esses reis que chegaram ao poder, eles tinham o poder absoluto. O que é um poder absoluto, cara? É um poder, tipo assim, ilimitado. Tá ligado na internet da TIM, sem limite? Então, era como se fosse um poder ilimitado. Um rei absolutista, ele faz o que ele quiser no poder. Então ele não tem nada que limite o poder dele. Tipo, o cara não gostou de você, já manda te prender, corta sua cabeça fora, que se dane, tá? Ele é o cara, ele é quem manda, tá certo? Então, quando esses reis absolutistas chegaram ao poder, vão surgir alguns pensadores que vão estar lá para, tipo assim, criar uma desculpa, né? Pô, esse cara é o rei, manda em tudo, velho. Por que todo mundo tem que obedecer esse cara? Aí esses pensadores falaram, pera aí que eu vou te explicar. Tá entendendo? Um desses pensadores aí, olha só da imagem aí, esse bonitão aí chamado Nicolau Maquiavel, tá? Maquiavel, cara, o cara era tão sinistrão que até hoje tem uma expressão chamada, né, maquiavélico. Sabe esses caras de novela, assim, essas mulheres de novela, que o cara mal do filme também, de série, que faz qualquer coisa para tomar o poder, assim, para conseguir aquilo que eles querem. Né? Os caras mentem, os caras roubam, os caras matam, até, se preciso for, para alcançarem os seus objetivos. Então, pessoas assim são chamadas de maquiavélicas. Tudo por causa desse cara aí, o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, véio, ele falou, né, escreveu um livro chamado O Príncipe. A ideia dele principal é essa daí, os fins justificam os meios. O que é isso? O príncipe é como se fosse o rei, né? Era o rei. Então ele falava assim, rei, para você manter o poder absoluto que você tem,
pode fazer o que você quiser, velho. Você é o rei. Então ele fala, ó, o rei pode fazer o que quiser, porque a finalidade dele, né, os fins, é ele estar no poder. Então não importa os meios que ele utilize para se manter no poder. Os fins justificam os meios. Viram a frase dele ali? Então, essa era a ideia do Maquiavel. Maquiavel, velho, ele escreveu esse livro e tipo ensinava o rei como o rei tinha que governar. Ah, rei, você vai fazer as coisas de bom para o povo? Faz aos poucos, né? Cada dia você faz um pouquinho para o povo não esquecer que você está fazendo as coisas de bom. Ah, você vai fazer as coisas ruins? Faz de uma vez só, né? Aproveita o momento e já faz tudo de uma vez, porque eles vão achar ruim, mas depois eles vão esquecer. O cara era foda, tá? Ele ajudou aí os reis a poderem governar aí, né? Com esse poder absolutista que eles tinham. Um outro pensador desse período era um inglês chamado Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã. E olha lá a frase que ele colocou nesse livro dele. O homem é o lobo do próprio homem. O que o Thomas Hobbes quis dizer com isso? O homem é o lobo do próprio homem. Pô, se a gente lembrar daquelas historinhas que a gente ouviu quando era pequenininho, né? Pequenininho não, porque tem uns que estão pequenininhos ainda e não cresceram. Mas quando a gente era novinho, vocês lembram, né, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Aí tinha um lobo mau. Pô, tinha os 3 porquinhos e o lobo mau. Então o lobo é o mal, tá ligado? Então quando ele falou ali, ó, o homem é o lobo do próprio homem. O que ele quis dizer? Que quem faz mal para o homem é o próprio homem. Ou seja, o ser humano faz mal para o próprio ser humano. E o cara está certo, né? Se a gente pensar bem, o ser humano mata um ao outro, né, rouba. Né? O ser humano é o único animal que mata o outro da mesma espécie sem justificativa. Não é assim? Não existe, né? Nenhum outro animal mata o outro da mesma espécie. Animais caçam, né, o outro espécie, mas matar o outro assim à toa, cara, não existe. Só o ser humano. Né? Então, o que ele falou? Pô, se o ser humano faz mal para ele mesmo, o ser humano não pode ficar sem ter alguém que mande nele. Quem que vai mandar e tomar conta do ser humano tudo para poder não deixar que ele faça o mal? O rei. Tá vendo as ideias do cara? Tipo assim, ele justifica o rei ter aquele poder absolutista de mandar em tudo. Ele fala, não, o ser humano, velho, faz tudo errado. O ser humano, se não tiver um governante que forte para mandar nele, vira o caos, vira bagunça. Tal. Essa era a ideia do Thomas Hobbes. Outro maluco, outro pensador dessa época aí foi, né, o francês Jean Bodin. Tá? Olha lá, ele escreveu um livro, né, falava da teoria da autonomia do Estado. Ele escreveu, olha só, o rei reina porque é da vontade de Deus. Então, só a Deus ele deve explicações. O que o Jean Bodin falou? Ó, o rei é absolutista, velho, porque é Deus que escolheu ele para ser o rei. Se é Deus que escolheu, você pode criticá-lo, falar contra ele? Não. Então você tem que aceitar o poder dele. Ele só tem que dar satisfação, sabe para quem? Para Deus. Lembra que eu falei que o clero era muito importante para o rei? Porque o clero ajudava a dar essa desculpa, falando, ó, rei, você pode mandar em tudo, não, porque você é o cara, você é o rei. Né? Então, diante disso, o Jean Bodin ele veio com essa teoria. Né? Ele era também um teórico que defendia o absolutismo. Tá? Outro cara que veio com essa ideia também, na mesma linha, foi, né, o Jacques Bossuet. Tá? Bossuet, esse maluco aí da foto, olha só. Ele escreve, ó, um rei, uma fé, uma lei. Um rei, né, o rei absolutista que manda em tudo. Uma fé é a igreja, a religião, e uma lei. Ou seja, o rei ele tem todo o poder, ele pode mandar em tudo. Ele é como um grande pai que governa, né, esse país. Estão vendo como é que os caras eles falavam, né, coisas para poder explicar o poder do rei, o poder absolutista do rei. Estão vendo? Então esses caras eles são chamados de teóricos do absolutismo. Né, absolutismo monárquico, que é esse poder nas mãos do rei. Olha aí, ó, nessas imagens aí, a gente tem 2 importantes reis desse período. Tá? O rei Henrique VIII, que é o da esquerda, ele era o rei da França, da Inglaterra, perdão, rei da Inglaterra. Tá?
Olha as vestimentas dos reis, né? Tudo deles tem que passar grandeza, né? Eles se vestem diferentes de todos. Olha, por exemplo, o rei Luís XIV, né, da França, né? Ele era apelidado de o Rei Sol. Tá ligado? O Sol é o astro maior, né, do nosso sistema solar. Então ele era chamado de o Rei Sol. Ele falou uma frase assim: o Estado sou eu. Tipo, né, a França era ele. Quem mandava era ele e pronto. Usava essa peruca ridícula, essa roupa aí, essa calça coladinha aí, ó. Estão vendo? Então, era uma roupa que mostrava muito luxo e mostrava, né, uma diferenciação. Ninguém vestia igual o rei. Só eles poderiam se vestir assim, porque eles eram os reis. Tá vendo? Isso é o absolutismo. Tá? O rei Henrique VIII, ele foi um dos maiores nomes, né? Ele que foi o cara que queria casar lá com a amante, brigou com a igreja e criou a igreja anglicana, na época da reforma religiosa, não é? Então a gente já falou sobre ele, né? O rei Luís XIV, né? Também foi muito importante, não é? Na França. Então esses reis, eles têm poderes absolutistas. Imagine você sendo um rei de um país, hein? Não, já que eu te perguntei isso, você sendo um rei de um país, você acha que você queria ser o rei de um país rico ou o rei de um país pobre, hein? Óbvio que todo mundo vai querer ser rei de um país rico, né? Por isso, esses reis, né, eles acabavam tomando uma série de medidas para fazer com que cada vez mais o seu país se tornasse rico. E o que era um país rico lá no século XV, no século XVI, no século XVII, hein? Era um país que acumulasse muitos metais preciosos. Estão vendo ali em cima a palavra metalismo? Né? Então, metalismo significa isso, o acúmulo de metais preciosos. Os reis, eles se preocupavam, né, em acumular ouro e prata. São chamados metais amoedáveis, né? Metais que dão para fazer moeda, dinheiro. Então, quanto mais dinheiro entrar no país, mais rico ele é. Tá? Para isso, né, eles interviam na economia, né, em todas as atividades. Né? Por exemplo, chegaram aqui no Brasil os portugueses e encontraram pau-brasil. Era qualquer um que podia buscar esse pau-brasil? Não, é quem o rei mandasse, deixasse. Não era qualquer um. Quem manda é o rei. Tá? Isso se chama intervencionismo. Tá? Também, assim, é meter o nariz. Né? Quem mandava era o rei, então ele podia intervir na economia. Certo? Esses países faziam comércio, então vendiam para outros países. O que o rei tinha que tomar conta? Ele tinha que tomar conta para que o país dele sempre vendesse mais do que comprasse. Se você compra, você tem que pagar, então o dinheiro vai sair. Se você vende, o dinheiro entra. Então existia uma parada chamada de balança comercial favorável. O que era essa balança comercial favorável? O rei, ele tinha que garantir que sempre o país dele ia vender mais do que comprar, tá? Mais exportar do que importar. Importar é comprar, exportar é vender. Então, medindo o comércio, né, colocando na balança, tinha que ser favorável ao país. O que significava ser favorável? Vender mais do que comprar, tá? Para isso, ele adotava medidas protecionistas. O que é protecionismo? Protecionismo, né, já vem de proteção. Então, eu quero proteger meu país para não deixar o dinheiro sair. Por exemplo, no meu país faz cadeira e a cadeira custa 4 moedas, tá, de prata. O país vizinho faz cadeira também, mas a cadeira dele custa 3 moedas, é mais barata do que a cadeira que produz dentro do meu país. As pessoas vão interessar em comprar a cadeira do outro país, mas aí eu não vou deixar. Eu vou proteger a indústria do meu país. O que eu faço então? Eu falo, ó, para comprar a cadeira do outro país, vocês vão ter que pagar uma taxa, um imposto, né? Uma taxa alfandegária, tá? Que é o imposto cobrado sobre as mercadorias que entram no país. Com essa taxa, com esse imposto, a cadeira do outro país ia ficar mais cara que a cadeira produzida no meu. Ninguém ia querer comprar, iam comprar a cadeira do meu país mesmo, e aí o dinheiro ia ficar aqui dentro. Tá vendo como é que o rei interferia nas coisas? Tá? O rei também concedia monopólios. O que era o monopólio? Vamos supor,
eles vieram para o Brasil, encontraram o pau-brasil, que era uma riqueza pronta já. O que o rei falou? Ó, só o meu amigo ali, Emiliano, esse nobre, é quem vai poder buscar o pau-brasil para vender aqui na Europa. O que ele estava querendo dizer com isso? Que eu consegui o monopólio. Monopólio é o controle exclusivo. É quando uma única pessoa, né, controla uma atividade. Mono é um só. Pólio é o controle. Então, monopólio é o controle de uma pessoa sobre uma determinada atividade. Outra característica também, né, do chamado mercantilismo, tudo isso aí que eu estou falando, gente, são as características do mercantilismo. O que era o mercantilismo? Eram as práticas econômicas que o rei adotava para poder fazer o seu país ficar rico. Tá? Outra prática, então, era o chamado pacto colonial. O que era o pacto colonial? Quando esses países europeus eles conseguiram ter colônias, né, um lugar onde eles vão mandar, tipo Brasil era colônia de Portugal. Então existia um chamado pacto colonial. O que era isso? Tudo que fosse riqueza do Brasil tinha que ir para onde? Para Portugal, porque Portugal mandava aqui. E tudo que os brasileiros, né, as pessoas que viviam aqui, quando era colônia de Portugal, precisavam, eles só podiam comprar de quem? De Portugal. Se só Portugal pode vender, eles têm um monopólio, não é? E aí eles vão vender mais barato? Lógico que não, vão vender mais caro. E aí também só eles podem comprar tudo que era produzido aqui. Aí eles vão comprar caro? Não, só eles que compram, vão comprar barato, eles têm um monopólio. Então, o pacto colonial é o mesmo que o monopólio sobre a colônia, o controle sobre a colônia, que é para gerar riqueza para o país que a domina, tá? Colônia, o Brasil, coitadinho, só existiu como colônia para mandar riquezas para Portugal, tá bem? Galera, prestem atenção, então. A gente aprendeu aí sobre a formação dos estados modernos, dos países europeus, tá, que vão surgir neste contexto e vai ter o fortalecimento do poder do rei, o chamado absolutismo monárquico. Vocês vão fazer a leitura lá, né, do capítulo, tá bem? E resolver as atividades aí. Abração para todo mundo, velho. Tô morrendo de saudade de vocês aí, tá bem? Valeu, abraço, tchau.